Se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e isso será feito a vocês. João 15, verso 7. Os dons da graça não são desfrutados de uma só vez pelos crentes. Vindo a Cristo, somos salvos por uma verdadeira união com Ele, mas é permanecendo pela ação soberana do Espírito em nós, nessa união, que recebemos ainda a pureza, a alegria, o poder, a bem-aventurança que estão armazenados nele para o seu povo. Veja como o Senhor afirma isso quando fala aos judeus crentes no capítulo 8 desse evangelho, nos versículos 31º e 32º. Disse então Jesus aos judeus que nele creram: se permanecerdes na minha palavra, então sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não sabemos toda a verdade de uma vez. Aprendemos isso permanecendo em Jesus. A perseverança na graça é um processo educacional pelo qual aprendemos a verdade plenamente. O poder emancipador dessa verdade também é gradualmente percebido e desfrutado. A verdade o libertará. Um vínculo após outro se rompe e estamos realmente livres. Vocês que são jovens iniciantes na vida divina podem se alegrar em saber que há algo ainda melhor para vocês. Você ainda não recebeu a recompensa completa de sua fé. Como diz o hino, é melhor depois. Você terá uma visão mais feliz das coisas celestiais enquanto escala a colina da experiência espiritual. Ao permanecer em Cristo, você terá uma confiança mais firme, uma alegria mais rica, uma maior estabilidade, mais comunhão com Jesus e maior deleite no Senhor seu Deus. A infância está cercada de muitos males dos quais a idade adulta está isenta. É o mesmo no mundo espiritual como no mundo natural. Existem esses graus de realização entre os crentes. Estamos indo, como diz Paulo, de um grau de glória para outro grau de glória à medida que contemplamos a glória de Deus na face de Cristo. E o Salvador aqui nos incita a alcançar uma posição elevada ao mencionar um certo privilégio que não é para todos os que dizem que estão em Cristo, mas apenas para aqueles que realmente estão e então, de forma inexorável, permanecem nele. Todo crente deve ser alguém que permanece em Cristo e sua palavra, mas muitos mal galgaram muitos passos no caminho. Jesus diz: se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Você tem que viver com e em Cristo para conhecê-lo. E quanto mais você viver com Ele, mais você o admirará e o adorará. Se deleitará e terá uma alegria indizível e cheia de glória nele. Não nas coisas que Ele pode dar, mas nele mesmo. Sim, e quanto mais você recebe dele, mais terá em graça sobre graça. Verdadeiramente, Ele é um Cristo bendito para alguém que tem apenas 1 mês de idade na graça. Mas essas crianças dificilmente podem dizer o quanto Jesus é precioso para aqueles cujo conhecimento dele cobre quase meio século. Jesus, na estima dos crentes verdadeiros que permanecem nele, fica cada vez mais doce e querido, mais justo e mais amável, dia após dia. Não que ele melhore em si mesmo, pois é perfeito, mas à medida que aumentamos nosso conhecimento dele, apreciamos mais plenamente suas incomparáveis excelências. Quão brilhantemente aqueles que o conhecem há muito tempo exclamam: sim, ele é totalmente amável. Ó, que possamos continuar a crescer nele em todas as coisas, aquele que é a nossa cabeça, para que assim possamos apreciá-lo mais e mais. Chamo sua atenção para o nosso texto, implorando que você considere comigo algumas questões. Como, por exemplo, o que é essa bênção especial? Você deve pedir o que quiser e será feito a você. Depois, como essa bênção especial é obtida? Se você permanecer em mim e minhas palavras permanecerem em você. E ainda mais, por que é obtido dessa forma? Deve haver uma razão para as condições estabelecidas como necessárias para se obter o poder prometido na oração. Ó, que a unção do Espírito Santo que habita sobre nós torna esse assunto muito proveitoso para todos nós. O que é esta bênção especial? Vamos ler o versículo novamente. Jesus diz: se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Observe que nosso Senhor estava nos advertindo que, separados dele, não podemos fazer nada e, portanto,
poderíamos naturalmente esperar que ele agora nos mostrasse como podemos fazer todos os atos espirituais. Mas o texto não corre como deveríamos esperar. O Senhor Jesus não diz: sem mim nada podeis fazer, mas se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, fareis todas as coisas espirituais e graciosas. Ele agora não fala sobre o que eles próprios deveriam ser capazes de fazer, mas sobre o que deveria ser feito com eles. E vos será feito. Ele não diz: força será dada a você o suficiente para todos aqueles atos sagrados de que você é incapaz sem mim. E isso teria sido verdade o suficiente, e é a verdade que procuramos aqui. Mas nosso sábio Senhor melhora todos os paralelismos da fala e melhora todas as expectativas do coração. E diz algo ainda melhor. Ele não diz: se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras em vós, fareis coisas espirituais, mas pedireis. Por meio da oração, você será capaz de fazer, mas antes de todas as tentativas de fazer, pedireis. O privilégio de escolha aqui dado é uma vigorosa oração prevalecente. O poder na oração é a medida da nossa condição espiritual. E quando isso nos é garantido em alto grau, somos favorecidos em todos os outros assuntos. Um dos primeiros resultados, então, de nossa união permanente com Cristo será o exercício certo da oração. Pedireis. Se outros não buscarem, não baterem, não pedirem, você, de qualquer forma, o fará. É inexorável se estamos em Cristo. Iremos ser pessoas de oração. Aqueles que se afastam de Jesus não oram. Aqueles em quem a comunhão com Cristo está suspensa, sentem-se como se não pudessem orar. Mas Jesus disse: se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras em vós, pedireis. A oração vem espontaneamente daqueles que permanecem em Jesus. Assim como certas árvores orientais, sem pressão, derramam seus aromas perfumados. A oração é o jorro natural de uma alma em comunhão com Jesus. Assim como a folha e o fruto sairão do galho da videira sem nenhum esforço consciente por parte do galho, mas simplesmente por causa da sua união viva com o caule, assim também brotos de oração, flores e frutos de almas permanecendo em Jesus fluem. Assim como as estrelas brilham, quem permanece em Cristo ora. É seu uso natural, sua segunda natureza. Eles não dizem a si mesmos: agora é a hora de cumprirmos nossa tarefa e orarmos. Não, eles oram como os homens sábios comem, ou seja, quando o desejo está sobre eles. Eles não clamam como se estivessem sobre o cativeiro: nesse momento devo orar, mas não estou com vontade. Que cansaço! Mas eles têm uma missão alegre no propiciatório e se regozijam em ir a ela. Corações que permanecem em Cristo enviam súplicas como o fogo envia chamas e faíscas para cima. As almas que habitam em Jesus abrem o dia com oração. A oração os envolve como uma atmosfera o dia todo. À noite eles adormecem orando. Já os vi sonharem com uma prece e de qualquer forma podem dizer com alegria: quando acordo, ainda estou contigo. A oração habitual resulta da permanência em Cristo. Você não precisará ser incentivado a orar quando estiver em e com Jesus. Ele diz: se estiver em mim e na minha palavra, pedireis. E você pode confiar nisso. Você também deve sentir mais fortemente a necessidade da oração. Sua grande necessidade de oração será vista vividamente. Eu ouço você dizer: o que, quando permanecemos em Cristo e suas palavras permanecem em nós, ainda não o alcançamos? Entenda, porque o temos, vemos o quanto dele precisamos ter. Longe estamos então de estarmos satisfeitos conosco mesmos. É então que sentimos mais do que nunca que devemos pedir mais graça. Aquele que conhece a Cristo melhor, conhece melhor suas próprias necessidades. Aquele que está mais consciente da vida em Cristo, também está mais convencido da sua própria morte à parte de Cristo. Aquele que mais claramente discernir o caráter perfeito de Jesus, será mais urgente na oração para que a graça cresça como ele. Quanto mais vejo estar realmente no meu Senhor, mais desejo obter dele, pois sei que tudo o que está nele é colocado ali de propósito para que eu possa recebê-lo. Todos nós recebemos da sua plenitude graça sobre graça, e isso continuamente.
É na proporção em que estamos ligados à plenitude de Cristo que sentimos a necessidade de aurir dele por meio da oração constante. Ninguém precisa provar a quem permanece em Cristo a doutrina da oração, pois desfrutamos da coisa em si. A oração é agora uma necessidade da nossa vida espiritual, tanto quanto o fôlego é da nossa vida natural. Não podemos viver sem pedir favores ao Senhor. Se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis, e não desejareis deixar de pedir. Ele disse: buscai a minha face, e seu coração responderá: a tua face, Senhor, buscarei. Observe a seguir que o fruto de nossa permanência não é apenas o exercício da oração e um senso da necessidade da oração, mas inclui liberdade na oração. Pedireis o que quiserdes. Você não ficou de joelhos às vezes, sem poder para orar? Você não sentiu que não poderia suplicar como desejava? Você queria orar, mas as águas estavam congeladas e não fluíam. Você disse pesaroso: estou preso e não posso sair. A vontade estava presente, mas não a liberdade de apresentá-la na oração. Você então deseja liberdade na oração para que possa falar com Deus como um homem fala com seu amigo? Aqui está o caminho para isso. Se você permanecer em mim e minhas palavras permanecerem em você, você deve pedir o que quiser. Não quero dizer que você ganhará liberdade quanto à mera fluência de expressão, pois esse é um dom muito inferior. Fluência é um dom questionável, especialmente quando não é acompanhada de peso de pensamento e profundidade de sentimento. Alguns irmãos oram perto do quintal de casa. Parecem que não foram muito longe, mas a verdadeira oração é medida pelo peso e não pelo cumprimento. Um único gemido diante de Deus pode ter mais plenitude de oração do que uma bela oração longa. Aquele que habita com Deus em Cristo Jesus é o homem cujos passos se alargam na intercessão. Ele vem com ousadia porque permanece no trono. Ele vê o cetro de ouro estendido e ouve o rei dizer: pedi o que quiserdes e vos será feito. É o homem que permanece em união consciente com seu Senhor, que tem liberdade de acesso na oração. Bem natural que ele possa vir a Cristo prontamente, pois ele está em Cristo e permanece nele. Tente não aproveitar ou alcançar esta liberdade sagrada pela excitação ou presunção. Só há uma maneira de realmente obtê-la, e aqui está: se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes. Só por este meio você será capaz de abrir bem a boca para que Deus a encha. Assim, vocês devem se tornar israelenses, como Jacó se tornou Israel, e como príncipes têm poder com Deus. Isso não é tudo. O homem favorecido tem o privilégio de orar com sucesso. Pedireis o que quiserdes e vos será feito. Você pode não fazer isso, mas será feito a você. Você deseja dar frutos, peça e ser-lhe-á feito. Olhe para o galho da videira, ele simplesmente permanece na videira, e ao permanecer na videira, o fruto vem dela. É feito para ele. Irmão em Cristo, o significado do seu ser, seu único objetivo e desígnio é produzir frutos para a glória do Pai. Para obter esse fim, você deve permanecer em Cristo, como o ramo permanece na videira. Esse é o método pelo qual sua oração por fecundidade se tornará bem-sucedida. Será feito a você. Com relação a este assunto, pedireis o que quiserdes e vos será feito a você. Você terá uma prevalência maravilhosa com Deus em oração, de modo que antes de você clamar, Ele responderá, e enquanto você ainda estiver falando, Ele ouvirá. O desejo dos justos será concedido. Para o mesmo efeito está o outro texto: deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá os desejos do teu coração. Há uma grande amplitude nesse texto. Pedireis o que quiserdes, e vos será feito, e será feito a vós. O Senhor dá carta branca a quem permanece. Ele põe na mão um cheque assinado e permite que ele o preencha como quiser. Será feito a você. Você será feito assim. O texto significa o que diz? Eu nunca soube que meu Senhor diria algo que ele não quisesse dizer. Tenho certeza de que às vezes ele pode significar mais do que o entendemos dizer, mas nunca significa menos. Lembre-se de que ele não diz a todos os homens: eu darei a você tudo o que você pedir. Oh não, isso seria um erro. Mas ele fala a seus discípulos e diz: se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós,
pedireis o que quiserdes e vos será feito. É para uma certa classe de homens que já receberam grande graça de suas mãos. É a eles que ele confia este maravilhoso poder da verdadeira oração. Ó, meus queridos amigos, se posso cobiçar sinceramente uma coisa acima de todas as outras, é isso, para que eu possa pedir o que quero do Senhor e tê-lo, porque eu desejo tanto glorificá-lo. Quem prevalece na oração é aquele que prega com sucesso, pois pode muito bem prevalecer com o homem para Deus, quando já prevaleceu com Deus para os homens. Este é o homem que enfrenta as dificuldades da vida neste mundo e em seus afazeres, pois o que pode confundi-lo quando pode levar tudo a Deus em oração? Um homem como este, ou uma mulher como esta em uma igreja, vale 10.000 de outros, pessoas comuns e apenas cristãos nominais. Nestes encontramos a nobreza dos céus. Nestes estão os homens em quem é cumprido o propósito de Deus em relação ao homem, a quem ele fez ter domínio sobre todas as obras das suas mãos. A marca da soberania está nas sobrancelhas desses homens. Eles moldam a história das nações. Eles guiam os eventos atuais por meio do seu poder no alto. Vemos Jesus com todas as coisas submetidas a ele pelo propósito divino. E à medida que nos elevamos a essa imagem, também somos revestidos de domínio e somos feitos reis e sacerdotes para Deus, quando tudo o que queremos é a sua glória. Eis Elias com as chaves da chuva balançando em seu cinto. Ele fecha ou abre as janelas do céu. Eles permanecem na palavra. Eles sabem o que Deus deseja e então desejam também. Desejo ser como tais homens e mulheres. Eu imploro a você que para você o texto possa ser cumprido. Pedireis o que quiserdes e vos será feito. O texto parece implicar que, se chegarmos a esse ponto de privilégio, esse presente será perpétuo. Pedireis. Você sempre deve pedir. Você nunca deixará de pedir, mas deve pedir com sucesso, pois pedireis o que quiserdes e será feito a vós, pois vocês permanecem na palavra. Aqui temos o dom da oração contínua, não para a semana de oração, nem para a conferência de um mês, nem em algumas ocasiões especiais você deve orar com vigor, mas você deve possuir este poder com Deus enquanto você permanecer em Cristo e suas palavras permanecerem em você e Ele for o deleite do teu coração, o que estará relacionado a todos os seus pedidos. Deus colocará a sua onipotência à sua disposição. Ele apresentará a sua divindade para cumprir os desejos que seu próprio Espírito Santo tem trabalhado em você soberanamente. Eu gostaria de poder fazer esta joia brilhar diante dos olhos de todos os santos, até que eles gritassem: ó, que a tenhamos. Este poder na oração é como a espada de Golias, sabiamente que cada Davi diga: não há nada igual, me dê. Essa arma da oração vence o inimigo e ao mesmo tempo enriquece o seu possuidor com todas as riquezas de Deus. Como pode faltar algo a quem o Senhor disse: pedireis o que quiserdes e vos será feito? Ó, venha, vamos buscar este presente. Ouça e aprenda o caminho. Siga-me enquanto a luz do texto aponta o caminho. Que o Senhor nos guie nisso pelo seu Espírito Santo. Venha se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha a mim se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz. Venha o aflito,
Vem